Olá pessoal, esse é o nosso clube, o meu e o seu clube. Falamos aqui de futebol nacional e internacional. Eu sou o Matheus do Carmo, fazendo um vídeo aqui no estilo um pouco diferente, um pouco mais simplista. Talvez agrade a alguns, não agrade a outros, mas tentando novidades, fazendo com que o canal seja um pouco mais dinâmico, mais despojado, mas claro, atendendo ao desejo de todos que gostam de futebol aqui no YouTube. Hoje vou fazer um vídeo sobre o Vitória, contando a situação do Vitória, que perdeu mais uma vez, olha só, para o Grêmio neste último domingo, 3-1, Grêmio jogando em casa, Vitória que saiu atrás no placar, conseguiu um empate, mas depois acabou sofrendo mais 2 gols. Sem mais delongas, vamos lá, vamos ler essa matéria da Arena Rubro Negra, que é um site dedicado ao Esporte Clube Vitória, um portal, melhor dizendo. Essa matéria do Ítalo Oliveira, que traça um pouco da situação que o Vitória passa no momento. Derrota para o Grêmio eleva a probabilidade de rebaixamento do Vitória ao maior número da temporada. A derrota por 3-1 para o Grêmio na Arena do Grêmio, pela 25ª rodada. Lembrando que o Vitória tem um jogo a mais do que boa parte dos seus competidores ali na parte de baixo, né? Pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, fez disparar novamente as projeções de rebaixamento do Vitória, que agora subiram para 80%. Lembrando, pessoal, o Vitória tinha vencido o Atlético Mineiro, e segundo a matéria aqui, as probabilidades tinham caído para 40%, que é um número baixo, né? Para um time como o Vitória, que boa parte do campeonato passou na parte de baixo da tabela, 40% de chance de ser rebaixado é até pouco, né? Sobretudo comparado agora com 80%, dobrou. Mas a mesma matéria diz, né? Após, porém, a derrota para o Fluminense, a probabilidade subiu para 60%, já tinha subido para 50% quando o Vitória perdeu para o Fortaleza, e agora para 80%. Aqui ele traça bem direitinho, acho que vocês conseguem ver, né? Aqui a 19ª rodada 48, 20ª 49, 21ª 50, 22ª 40, foi quando o Vitória venceu o Atlético Mineiro. Aí depois só ladeira abaixo, 50% após a derrota para o Fortaleza, 66% após a derrota para o Tricolor, que foi a penúltima derrota, e claro, agora 80% com uma derrota para o Grêmio fora de casa. Grêmio que é, na minha opinião, um dos times que vai ali brigar com o Vitória para não ser rebaixado. Tem um elenco melhor, mas pela temporada que faz, até pelo treinador que tem, né? Nada contra o Mano Menezes, mas a chance do Grêmio ser rebaixado é muito grande. Lembrando que o Vitória estreou o técnico Jair Ventura, ele que tem a proeza de ter conseguido livrar 4 clubes do rebaixamento. Não sabemos se ele vai ser o responsável por livrar o Vitória, mas vejamos, na situação não é fácil. Jair Ventura elogia, porém, olha só, né? Jair Ventura elogia o desempenho do Vitória na estreia e mantém o otimismo em fuga do G4. Eu até marquei aqui, sublinhei, né? Destaquei, melhor dizendo, abre aspas para o Jair Ventura, né? Uma parte da sua entrevista coletiva após o revés em Porto Alegre. Ele disse, abre aspas, nós temos uma equipe qualificada para jogar com 3 zagueiros que sabem construir. Gostei muito do jogo que a gente fez, a performance eu gostei, mas não do resultado. Eu discordo muito do Jair Ventura. A Vitória até fez um bom primeiro tempo, teve mais volume, mas pecou muito por uma coisa que eu até vou comentar neste vídeo, mas dizer que a performance em si foi boa, eu acho muito otimismo da parte do treinador. É bem verdade que ele acabou de chegar, ele tem que fazer aquele mise-en-scène, ele precisa tentar construir um bom relacionamento com os jogadores no vestiário, mas sendo bem honesto, como torcedor e alguém que tenta ver o futebol de forma justa, o Vitória não fez uma boa partida. Entendo Jair Ventura falar isso, mas a exibição foi muito ruim, sobretudo no segundo tempo, né? Os gols que o Vitória sofreu foram bem ruins, mas a culpa não é do treinador como um todo, e eu vou chegar nesse ponto agora. Então, um dos grandes motivos do Vitória ter esse elenco tão ruim, na verdade ter essa posição tão ruim, é o elenco, é invertir, né, os motivos. O Vitória tem um dos piores elencos da Série A, essa é a verdade. Então eu separei aqui também essa matéria, como fica o ano. O Vitória encerra o último período de contratações, que encerrou agora no dia 2 de setembro, com 28 contratações. 28 contratações, é um time inteiro. É mais do que uma convocação para uma Copa do Mundo. O Vitória trouxe 28 atletas. É bem verdade que a própria matéria fala 37 saídas, mas essas saídas, muitas delas são dos jogadores que vieram neste ano. Jogadores que foram contratados para o primeiro trimestre, ali, Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Sul-Americano, que o Vitória ainda jogava, que não deram certo porque foram más escolhas do Carpini junto com o presidente Fábio Mota. Então o Vitória percebeu que esses jogadores não tinham cacife, não tinham qualidade para ficar no elenco pro Campeonato Brasileiro, que o sarrafo é muito mais alto, e foram mandados embora. Mas o número de 28 contratações me surpreende. E aqui a matéria, teve a revisão do Rafael Teres, do GE, mostra, né? O Vitória trouxe o Gabriel, goleiro que foi emprestado ao Sport, o Thiago Couto, que veio numa troca com o Sport,
Trouxe o Zé Marcos, que talvez seja uma das piores contratações da Vitória. Claudinho, Hugo, que já foi mandado embora, Lucas Alter, Jamerson, Maicon Jesus, Ramon e Camutanga. Meio campistas, a Vitória trouxe o Ronald, que é até um bom jogador, vai. O Thiaguinho, que já foi embora, um jogador que ficou quase um ano parado, veio a pedido do Carpini, já foi mandado embora. O Wellington Rato, emprestado. Val Soares, veio do Paysandu, fez um campeonato bem ruim, já foi. Gabriel Baralhas, PP, Rubem Rodrigues, Rubem Ismael e Dudu. Dudu, este voltou, né? O Vitória tinha emprestado o atleta à Ponte Preta. No ataque, o Vitória trouxe Bruno Xavier, já foi. Fabri, Carlinhos, que talvez seja outra das contratações que não se justificam. Lucas Braga, Felipe Cardoso, que pouco tem chance. Eric, Léo Pereira, que também já foi mandado embora, já foi emprestado, se eu não me engano. Renato Kaiser, que é uma das boas contratações, uma das poucas boas contratações. Renzo Lopes, que é bem razoável. Aitor Cantalapiedra, que fez uma péssima partida contra o Grêmio. E Romarinho, no geral, pessoal, um elenco muito mal montado, né? 28 peças, sendo bem honesto, mesmo que fossem 28 grandes contratações, até você conseguir montar isso, pegar essa coxa de retalhos e ajeitar um time equilibrado, daria muito trabalho. Então, mesmo que você tenha um grande treinador, grandíssimos jogadores, dá muito trabalho. E lendo os nomes aqui, nome a nome, é notório para qualquer um que entende de futebol que o elenco é muito fraco. E, claramente, nós temos o culpado pela montagem do elenco, né? E um dos culpados é o Fábio Mota. Aqui, um post, né? Da Bancada do Leão no Instagram, @Bancada do Leão, quem quiser pode seguir. Ele fala, isso foi há poucos meses, na verdade, que foi em agosto, se não me engano, no Charla Podcast, que é um dos grandes podcasts de futebol no Brasil, o seguinte, abre aspas para o presidente Fábio Mota: acredito, sem sombra de dúvidas, que ainda vamos disputar coisas maiores no campeonato. Vamos fazer um campeonato sem sustos. Não tenho dúvida nenhuma. O presidente foi muito otimista, acho que até um pouco ilusório da parte dele falar isso. Era notório que o Vitória não tinha um bom elenco, não ia fazendo um bom campeonato, mesmo que tivesse um grandíssimo elenco. O Campeonato Brasileiro da primeira divisão é muito difícil. Ele tem o mérito de ter vencido a segunda divisão, concordo, mas o sarrafo é muito grande. Ele teve a experiência no ano passado de um campeonato muito difícil, que o Carpini chegou e conseguiu salvar o time. Mas neste segundo ano, não tem muita desculpa não. Ele montou um elenco mais fraco, gastou mais dinheiro e parece que não aprendeu. Infelizmente. Quem paga a conta? Nós, torcedores, apoiadores, pessoas que gostam do futebol. É muito triste, mas eu acho que, sinceramente, mesmo que eu discorde de boa parte dos treinadores que vieram do Vitória, lembrei que o Vitória está no quarto treinador, tivemos o Carpini, que durou muito tempo até. Eu até gosto de uma opção de continuidade com o treinador, mas ele durou muito tempo. Tivemos o Carilli, que foi demitido após aquele 8-0 humilhante, vexatório, histórico. Tivemos o Rodrigo Chagas, que foi efetivado, mas depois de 2 derrotas não se sustentou no cargo, e agora nós temos o Jair Ventura. A ele desejo sorte, mas no geral, sendo bem sincero e não querendo aqui desanimar os torcedores, a missão é muito difícil, muito difícil. Mas enfim, esse é mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Matheus do Carmo, agradeço a todos que nos acompanharam aqui, sobretudo a torcedor do Vitória. Me conte a sua opinião, se você gostou da minha análise, se não gostou. A todos que assistiram o vídeo, se vocês gostaram desse modelo, estamos fazendo algumas mudanças aqui. Então, por favor, deixem aqui a sua opinião, comentem, curtam, compartilhem e façam o nosso canal crescer, tá bom? Agradeço a todos, até uma próxima.